Fala galerinha, mais ou menos, tudo belezeira? Mais um vídeo aqui pro canal, não tem esse canal, mais um vídeo da série de vídeos, aperte os cintos, é hora da viagem. E a viagem do vídeo de hoje é sobre a história e a teoria que diz que possivelmente a história foi adulterada. Só que antes de falar da história, só assiste esse vídeo se você tiver a mente aberta. Porque se você estiver assistindo esse vídeo com a mente fechada, você vai passar a me odiar. Você vai querer me excomungar, você vai dizer que eu sou maluco, que eu falo bosta pra caramba, etc e tal. Não vai estar muito errado nisso, que eu falo bosta pra caramba mesmo. Mas não fui eu que inventei essa teoria, eu só estou ajudando a divulgar a teoria, a espalhar essa teoria, porque eu acho interessante essas teorias que existem por aí. E essa teoria diz o quê? Diz que Pilatos era um general que também se tornou, evoluiu, né? Igual ao Pokémon, ele evoluiu, virou um rei. Mais ou menos um rei, mais ou menos hoje em dia seria o equivalente a um presidente, que administra uma região em nome do imperador e dono e senhor de todas as terras. E aí o que acontece? Pilatos, depois que mandaram prender Jesus, Pilatos conversou com Jesus. E Pilatos falou para o povo, eu lavo minhas mãos. Perante a lei, perante o imperador, perante o poder do Império de Roma, perante o poder do rei Pilatos, quem mandava naquela região, Jesus era um cidadão romano livre, era inocente, não tinha crime em cima dele. Mas existia uma instituição, existiam senhores poderosos, influentes, que tinham poder e influência política junto a Pilatos, junto ao imperador, junto ao Império Romano, que tinham tanto poder que acusavam o cidadão romano, né, falar que aquele cidadão romano ali é um criminoso que tem que ser preso. E aí ela tinha essa instituição, os senhores dessa instituição tinham o poder de acusar alguém e falar que alguém ali seria preso. Como aconteceu de Jesus ser preso e continuar preso. E essa mesma instituição fez lavagem cerebral na galera, pra galera escolher prender Jesus e soltar o assassino Barrabás, perdoar o assassino Barrabás, que era o feriado lá que existia no Império Romano, no calendário juliano, no Império Romano, que é o calendário diferente do gregoriano que a gente segue hoje em dia. Mas naquela época eles ainda seguiam o calendário juliano, que era um dos símbolos do poder de Roma, do Império Romano. O imperador era o outro símbolo, a águia era o animal do poder, tinha lá a bandeira com as cores, o hino de Roma e tudo mais. Mas, né, naquela época lá, Jesus foi preso por ser acusado de criminoso, por essa instituição, por algumas dessa instituição. Instituição essa que tinha a cruz como instrumento de tortura, que usava a cruz para matar os criminosos que eram condenados. Né, para matar os criminosos ali naquela cruz como forma de um sacrifício, entre aspas, para salvar a alma daqueles criminosos, em nome de Deus, amém. O Deus que essa instituição pregava que era o Deus todo-poderoso e tal, que regia o mundo, e os senhores dessa instituição eram o caminho para esse Deus. Que quem não seguisse, quem não obedecesse, quem questionasse os senhores dessa instituição e as histórias que eles contam, estava errado, era criminoso, era perdido, era alguém que tinha parte com o capeta, com o diabo, etc e tal. E precisava que esses senhores intervissem em favor dessas pessoas e as salvassem, né, levando elas para o caminho de Deus, inclusive com o sacrifício de matar as pessoas na cruz, para as almas delas serem salvas em nome de Deus, amém. E essa mesma instituição, após a morte de Jesus, mandou prender e condenar os outros apóstolos de Jesus. E pegou todos os papiros e pertences que esses apóstolos tinham e ficou em poder dela. Igual ela fazia com todos os pertences, que todos os criminosos que ela mandava prender, ela pegava os pertences para ela e assim construiu a sua fortuna. Essa instituição foi crescendo. E ao longo dos anos e anos depois, no concílio de Nicéia, essa instituição, em poder desses papiros de Jesus e dos apóstolos, editou a Bíblia, editou a história, mudou a história. E conta a história que a gente aprende até hoje. Ao mesmo tempo que essa instituição também tirou o calendário juliano e colocou o calendário gregoriano, que a gente segue até hoje. Só que o calendário gregoriano foi baseado no calendário juliano, alteraram um pouquinho, pegaram a raiz, né, o esqueleto do calendário juliano, e modificaram algumas coisas, acrescentaram alguns meses e fizeram o calendário gregoriano que a gente segue até hoje. Só que o calendário juliano e o calendário gregoriano, nenhum dos dois foi baseado no tempo que a Terra demora para girar no próprio eixo. Porque naquela mesma época do Concílio de Nicéia, essa mesma instituição
que lançou o calendário gregoriano, condenava também Giordano Bruno, Nicolau Copérnico, Galileu Galilei. Anos e anos mais tarde, Chico Xavier e Allan Kardec também foram excomungados por essa instituição, todos por falarem as mesmas coisas. Ou seja, a mesma instituição que pregava que a Terra era plana e centro do universo e mandava prender e condenar qualquer um que discordasse disso, como foi o caso de Galileu, de Copérnico, de Giordano Bruno, etc. e tal, também lançava o calendário gregoriano que a gente segue hoje em dia, que teoricamente seria baseado na passagem do tempo que a Terra leva para girar em torno do próprio eixo. É meio incoerente isso daí, né? Meio hipócrita, irônico, estranho, né? Controverso essa questão, né? Se a gente parar para analisar. Mas, como eu disse no começo do vídeo, teorias que circulam por aí, né? Será que essa teoria é possível que seja verdadeira? Será que é possível que tenha um grupo de pessoas poderosas que foi passado de geração a geração, esse grupo, essa instituição, né, poderosa, tinha lá os fundadores dela, e aí eles, obviamente, envelheceram e morreram, mas aí outros assumiram aquele posto lá, e essa instituição quer dominar o mundo, quer mandar no mundo, quer impor todas as regras do mundo, quer se pôr entre Deus e os seres humanos, e adulterou toda essa história, inventou toda essa história que a gente conhece hoje, lá no Concílio de Nicéia e tal. Será que isso é uma coisa impossível, improvável? Ou será que faz algum sentido? Será que é possível? Será que é provável? E, sendo verdade essa teoria, isso altera a sua fé, abala a sua fé, diminui a sua fé, aumenta a sua fé? Ou será que isso prova que Jesus foi muito mais foda do que a gente fala, do que essa história dele conta? Foi muito superior ao que a história dele conta, porque ele, como cidadão comum, ser humano comum, como nas palavras dele mesmo, né, ele fala assim: por que estão tão espantados? Tudo que eu faço, vocês também os fazem. Ou seja, eles colocando como ser humano normal igual a todos os outros. Né, e ele falando sobre reencarnação, sobre vida após a morte, sobre vida em outros planetas, etc. e tudo mais. Né, e foi condenado, sabia que estava sendo condenado por falar essas coisas, porque pelas leis tinha essa instituição que acusava ele de bruxaria, de magia negra, de heresia, de parte do capeta, etc. e tal, por falar essas coisas. E ele tinha que ser preso por causa disso, porque ele estava causando tumulto no Império, na região onde ele morava. Ele estava fazendo as pessoas deixarem de frequentar essa instituição e seguir os homens dessa instituição, a história dessa instituição, e começava a seguir a Jesus em vez de seguir essa instituição. E aí essa instituição acusou ele de criminoso, de herege, e condenou ele ao instrumento de tortura que eles usavam na época para condenar os criminosos, para pagarem pelos seus pecados, né? Será que faz sentido isso? Será que é muita fantasia? Será que é papo de maluco? Será que não faz nenhum sentido? Tire suas próprias conclusões. Essa é sempre a melhor solução, né? Buscar o bom senso, né? Buscar o senso crítico, tipo, quando eu tava falando de Jesus ser muito superior. Essa história, na minha opinião, essa história faz Jesus ser muito superior, ser muito mais foda do que a versão que conta dele. Por quê? Ele sabendo que tinha uma instituição acusando ele, sabendo que ele ia morrer por continuar falando essas coisas, ele se manteve firme falando essas coisas, mesmo sabendo que seria preso, que a instituição estava acusando ele de ser criminoso, mesmo sendo inocente, tendo certeza absoluta, sabendo que é inocente, e uma instituição te acusando de ser criminoso só pelas coisas que você fala, e vão te prender e te matar, e você continua falando, você mantém firme, né, continuar falando aquelas coisas que você fala. Isso não é um ato de coragem, de braveza? Ou será que seria muito mais simples ele falar, ele desmentir como a instituição queria que ele desmentisse, ele falar que ele estava errado, que ele se convertia àquela instituição, que a partir daquele momento ele seguia aquela instituição, que ele não ia falar mais aquelas coisas que ele estava falando, e pronto, se tornava novamente cidadão romano livre. Porque durante o Império Romano, o cidadão romano era livre, era politeísta, podia rezar para o Deus da fertilidade, Deus da colheita, Deus da guerra, Deus sol, deusa da beleza, deusa do amor, etc e tal. Igual hoje em dia, numa metáfora, né? Pode ir na igreja católica, na presbiteriana, na evangélica. Dentro da própria evangélica tem várias ramificações diferentes, várias igrejas evangélicas diferentes, né? Você pode ir para qualquer uma. Só que aí no final do Império Romano, quando o último imperador de Roma caiu, quando teve o Concílio de Nicéia, que trocaram o calendário, que o calendário romano era também, o calendário juliano era também um símbolo do poder do Império de Roma,
E é para mostrar que esse símbolo, que Roma não tinha mais poder, essa instituição lançou o calendário gregoriano, mostrando que essa instituição passava a ter o poder. O poder de dominar o mundo todo, né? E aí, tipo, como diz no livro do Apocalipse, o anticristo ia chegar e fazer o que o anticristo ia fazer? O que fala no livro do Apocalipse? Que o anticristo ia chegar falando de paz, de amor, de união, enganar todo mundo, manipular todo mundo, para se colocar entre as pessoas e Deus. E o que acontecia? O cidadão romano era livre, politeísta, etc. Até que quando o último imperador de Roma morreu, veio o anticristo e proibiu que não era mais politeísta. A partir daquele momento só existia um único Deus e aquela instituição era o único caminho para chegar àquele único Deus. E quem questionar, quem desobedecer, quem falar que não, está errado, está possuído pelo capeta, tem que ser convertido, não sabe nada. Faz sentido isso? Será que não faz? Será que é papo de maluco? Tire suas próprias conclusões. Se quiser comentar aí, os comentários estão abertos para isso. Será que alguém chegou até aqui e viu esse vídeo até o final? Se viu, valeu pela audiência e pela paciência, como diria Fausto Silva. E paz para todos, fui!